E aí pessoal, estou gravando esse vídeo para falar sobre um dos grandes nomes da literatura brasileira, José Lins do Rego. Para quem não conhece, José Lins do Rego é um dos grandes nomes do regionalismo nordestino do século XX. Ele escreveu diversos romances. Eu não li todos ainda, li a maioria. Eu quis fazer esse vídeo, pessoal, porque José Lins do Rego foi uma grande descoberta na minha vida. O primeiro livro que eu li dele foi Fogo Morto, que é um dos livros mais famosos. Faz algum tempo já, mas foi numa época em que eu decidi pegar vários livros da nossa literatura para conhecer um pouco melhor o nosso Brasil. E quando chegou a hora de ler o Fogo Morto, quando eu comecei a ler esse livro, eu tinha plena consciência de que eu estava diante de uma obra única e de um escritor excelente. A escrita do José Lins, e aqui eu falo de todos os romances que eu li e não apenas do Fogo Morto, é uma escrita que envolve o leitor. É uma escrita que agarra o leitor e traz ele para dentro do livro, de maneira que nós, leitores, conseguimos participar da história. A história, ela ganha vida. E pessoal, quem conhece o romantismo brasileiro sabe que a nossa literatura ela tem uma tendência a ser carregada de retórica. Ou seja, palavras gordas, ideias magras, né? Pois bem, a escrita do José Lins ela não tem 1 grama sequer a mais de palavras do que necessitaria. Ele fala exatamente aquilo que é necessário ter falado, sem nenhum abuso de retórica. Ali está escrito apenas o que é necessário para se entender a história, apenas aquilo que é necessário para se entrar na história. E isso, gente, é muito bom, porque é uma escrita muito leve, é uma escrita muito gostosa. Eu quero destacar aqui 3 livros do José Lins que eu acredito que estão no cânone da mais alta literatura do nosso país. Em primeiro lugar, e o mais famoso deles, Fogo Morto. Fogo Morto é um livro incrível. No Fogo Morto a gente encontra uma análise psicológica muito grande. Só que não é uma análise psicológica maçante, uma análise psicológica desgastante. Os personagens, e o livro é centrado sobretudo em 3 personagens, eles são icônicos. Por exemplo, a construção do capitão Vitorino Paparrabo é incrível. E também a construção do coronel Lula de Holanda e toda aquela decadência da cana-de-açúcar que envolve ele é palpável. Você consegue entrar e participar da história. Então Fogo Morto é uma obra de alto nível e também comparado às demais obras do autor você percebe que é uma obra que se destaca. Dentre as obras do autor, eu coloco em relevância também o primeiro romance que ele escreveu, Menino de Engenho. Nesse livro, o autor ele faz como se fosse uma descrição global de todo aquele ecossistema nordestino da cana-de-açúcar. Então no livro você vai ver as relações étnicas, as relações sociais, as relações econômicas, as relações do homem com a natureza. Por exemplo, no momento da cheia do rio, você vai ver aquela alegria das crianças e tudo mais, é toda aquela alegria com a cheia, mas também vai ver a destruição que a cheia provoca. Então, o José Lins ele consegue captar, a partir daquele livro, diversos elementos que constroem todo um universo ali em torno da zona rural da cana-de-açúcar. E como eu disse, repito e vou continuar repetindo, ganha vida. Toda essa descrição que José Lins faz ganha vida. E no Menino de Engenho é interessante que o nome do personagem principal, que é o Carlos, você só fica sabendo no final do romance. Ou seja, o meio ele está acima do personagem. O personagem ele entra, o personagem principal, ele entra como parte daquele ecossistema da cana-de-açúcar. Por fim eu destaco o livro O Moleque Ricardo, que é um livro que já sai daquele contexto rural e passa para o contexto urbano. E daí José Lins nos dá toda uma descrição da cidade grande, do Recife. E mostra como as relações sociais, as relações étnicas, tudo isso que eu falei, elas mudam radicalmente. No Recife a gente vê uma sociedade já um pouco mais cosmopolita,
uma sociedade um pouco mais utilitária, ou seja, as relações sociais elas estão cada vez mais tensas, as relações sociais elas se agudizam. E nesse livro, O Moleque Ricardo, José Lins mostra sobretudo a pobreza, a miséria. É um livro focado inteiramente nas classes baixas. E olha que interessante, pessoal, desses 3 livros que eu falei, no Menino de Engenho a gente tem uma ênfase nas classes aristocráticas, nos senhores de engenho ali, naquela camada social. Por mais que, como eu falei, é uma descrição global, então mostra todas aquelas relações sociais daquele ambiente. No Moleque Ricardo, a gente já tem uma visão jogada sobre as camadas populares, e daí com muito mais ênfase. E no Fogo Morto, ele mostra camadas ali médias, como por exemplo, eu já citei o Capitão Vitorino e o Mestre José Amaro, camadas médias. Por mais que um dos personagens principais seja das camadas altas, que é o Coronel Lula de Holanda, mas que está em decadência. Por isso eu falo que o José Lins do Rego, ele dá toda uma tonalidade do sertão. Ele faz uma verdadeira interpretação do sertão nordestino nos seus livros. Por isso que é tão interessante você ter esse contato com a leitura. Esses livros que eu mencionei, eles são datados da Primeira República. E o José Lins consegue tingir essa Primeira República com cores muito vivas e mostrando uma faceta dela que a gente não é acostumado a contatar, por exemplo, na escola, onde normalmente quando se ensina a Primeira República, a gente pega mais pelo lado político, pelo lado das revoltas, né, e tudo mais. Aqui nos livros não, ele mostra para muito além disso. Então, como se não bastasse o valor literário e o valor cultural desses livros, eles também têm um grande valor histórico para se entender a Primeira República. Por mais que a gente saiba que são romances e não trabalhos com pretensões sociológicas. E ainda romances memorialistas, que tratam muito das impressões dele e da infância dele nesse contexto. Então, evidentemente, tudo o que ele retrata nos romances é do ponto de vista dele, da forma como ele via aquelas relações quando ele era criança e continuou vendo conforme adulto. Se vocês não conhecem a obra do José Lins do Rego, eu aqui deixo a minha recomendação para que vocês leiam. Leiam e leiam com gosto, porque a partir dela vocês vão conhecer um pouco mais do Brasil. E isso eu posso garantir, pessoal. Isso eu posso garantir. Eu pretendo fazer aqui neste canal a resenha de todos os livros do José Lins do Rego, porque eu quero realmente que as pessoas conheçam esse autor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal, dê um joinha. Então é isso, pessoal. Até a próxima.